Ouvimos muitas vezes as pessoas dizendo assim: eu não vou à casa de Deus por causa do fulano, eu não vou à casa de Deus por causa do Bertano. Eu vejo aquelas pessoas que cometem tantas falhas e lá estão. É exatamente por isso que as pessoas vão à casa de Deus, para que cada dia elas sejam lapidadas pela palavra de Deus, possam dizer ali a Deus o quanto são pequenos, o quanto são falhos, o quanto erram o alvo de Deus, e para que o Senhor Deus possa usar de misericórdia na vida deles. Eu vou contar-lhe algo da palavra de Deus, a vida do apóstolo Paulo. Ele mesmo que disse que a obra que começou na cruz se consumará somente o dia da volta de Jesus. É um alicerce, são as paredes, é uma edificação na vida espiritual que de tijolinho em tijolinho, de dia a dia, vai sendo construída na vida daquele que decidiu entregar a sua vida a Jesus. Ora, apóstolo Paulo teve duas prisões. A primeira, ele foi preso por causa da fé, acusado de ser defensor de uma fé herétil ou uma heresia. Depois ele foi acusado, quando estava em Roma, proclamou o evangelho lá, serviu a Deus lá, foi instrumento de Deus lá. E diz a história que tinham 14 bairros a cidade de Roma. Nero, o imperador, coloca fogo em Roma. E este fogo vai se alastrando, e este fogo queima 10 daqueles 14 bairros. E sobra apenas 4 bairros que eram habitados por judeus e cristãos. Note você, o Senhor Deus deu um livramento grande ali. Mas Nero, não contente com isso, acusa o apóstolo Paulo de ser ser o incendiário daquele fogo que marcou uma história na cidade de Roma. Houve uma grande perseguição contra os cristãos. Há uma história que diz que faltou madeira em Roma para tanta cruz de cristãos que foram crucificados. E Paulo foi levado para um julgamento. O julgamento sobre a acusação de que ele foi incendiário. Diz a palavra de Deus, em 2 Timóteo, capítulo 4, a partir do verso 13, Paulo faz um convite, quase que uma ordem, para que Timóteo venha vê-lo depressa, porque os seus dias estavam contados, porque Paulo sabia que seria morto por esta acusação. Por que Paulo sabia? Porque na primeira audiência que ele teve, ninguém dos 4 bairros de Roma foi capaz de ir lá e testemunhar em favor dele. Note você, Paulo se doou para a causa do evangelho, e nenhum daqueles que o próprio Paulo havia ganho para Jesus veio para defendê-lo diante do juiz. Note você, muitas pessoas ficam reclamando das outras, dizendo assim: eu não tenho como me firmar na igreja, porque o fulano erra, o fulano betubia pelo caminho, o fulano muitas vezes é falso. Essas frases que nós ouvimos. Aprenda você, nós vamos na casa de Deus, nós servimos a Deus, unicamente, exclusivamente a Ele, não servimos às pessoas, porque as pessoas realmente nos decepcionam, e nós realmente decepcionamos as pessoas. Isso é natural, isso é comum. Olha Paulo, que decepção que ele sofre. Ele ganhou 4 bairros para Jesus, e desses 4 bairros nenhuma alma sequer foi lá testemunhar em favor dele. Mas ele escreve a Timóteo dizendo assim: Timóteo, mas não se escandalize com isso, eu só estou lhe dizendo para que isso não lhe seja imputado. Essa notícia, ela tem que chegar até você, para que você saiba. Porém, ninguém me assistiu naquele lugar, mas o Senhor Deus me assistiu. O seu Espírito esteve comigo, me confortando, me consolando e me ajudando. A causa de nós não sermos consumidos é a misericórdia de Deus. Você não está firmado em pessoas, você está firmado em Jesus. Se você realmente é cristão, você serve a Ele, ao Cristo.
Se você realmente diz servir a Deus, então você serve a Ele. E aquele que você serve, que você decidiu, escolheu estar no caminho dele, você deve adorar a Ele, honrar a Ele, engrandecer o nome dEle. Ainda que as pessoas à tua volta venham a falhar, venham a errar. Ele não falha com você. Quando todos vão embora, Ele chega. Quando todos te abandonam, Ele vem e te agarra nos braços e te levanta e diz, vamos lá. Quando você cai e todos se despedem de você e vão embora, ninguém estende a mão. Jesus está com as mãos estendidas para lhe ajudar, para lhe confortar, para lhe abençoar e escrever uma nova história na sua vida. Então nunca diga, eu não vou na igreja por causa do fulano e do Bertano. Você não serve a eles, você serve a Jesus. Vá à igreja, adore a Jesus, receba a palavra de Jesus, cure as suas feridas, deixe o Espírito de Deus curar as suas feridas. Se encha da palavra de Deus para você servir como instrumento para abençoar aquelas pessoas que são alvo de críticas, aquelas pessoas que vão lá para buscar uma solução. Você se colocando na condição de instrumento, você irá abençoar essas pessoas, eles irão mudar de vida e irão ser como você, um salvo em Cristo Jesus. Assim como o apóstolo Paulo. Não fique firmado nas pessoas. Se as pessoas forem a sua bengala, e se ela quebrar, você cai. Não, esteja apoiado em Jesus, Ele nunca quebra, Ele nunca te deixa sozinho, Ele nunca te desampara. Sempre Ele vai estar de braços abertos para lhe socorrer. Ele te dar os prazeres dos deleites desta vida e ainda os deleites da eternidade, tá bom? Deus te abençoe em nome de Jesus. Fique com Deus.